Oremos. Santo Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez nos encontramos aqui em Tua presença. Queremos te agradecer pela vida, por este dia que estamos tendo e também por estes momentos que agora vamos ter estudando a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos ajudando a entendermos e colocarmos em prática os Teus ensinamentos. Abençoa todos os que estudam conosco, todos os que pedem orações. Tu conheces os problemas que cada um tem, as necessidades, conheces também a fé que tem em Ti, que Tu os abençoes conforme a Tua santa vontade. Em especial, pedimos que abençoes o Antônio Albuquerque, também Desilian Celso, abençoe Rivelino Silva, Manuel Fernandes, Clinivaldo e família, Josenildo Santana, especialmente ele pede pela esposa Michele, que está grávida, e também Sônia Rocha. Enfim, Pai, todos os nomes que eles citam aqui pedindo orações, que Tu os abençoes. Em nome de Jesus. Amém. Iremos hoje concluir o nosso estudo desta semana. Falamos sobre estarmos ou sermos completos em Cristo. Isso com relação à salvação. Jesus, ele é todo suficiente. O sacrifício que ele fez é o único que pode nos salvar. E Paulo, então, ele escrevendo aqui aos Colossenses, quando nós lemos estes capítulos que Paulo escreveu aos Colossenses, nós entendemos que Paulo ele estava muito preocupado com a infiltração de falsos mestres na igreja. Essa infiltração na igreja lá em Colossos trouxe preocupação e provavelmente foi expressa nessa frase de Colossenses capítulo 2, no verso 1, que nós já estudamos essa semana. Paulo escreveu: quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês. Vejam, Paulo estava preocupado, ele estava ansioso. Por quê? Porque os falsos mestres agora estavam infiltrados no meio dos gentios que haviam se convertidos, e esses falsos mestres eram os próprios judeus que haviam também se convertido ao cristianismo. E esses falsos mestres, eles queriam que os gentios que haviam se convertido ao cristianismo passassem também pela circuncisão que os judeus já haviam passado, porque, conforme Deus disse para Abraão, era um sinal de que todo hebreu, todo descendente de Abraão, pertencia ao povo escolhido de Deus. Só que, quando Jesus veio e trouxe essa nova prática para os cristãos, que é o batismo, a circuncisão, ela deixou de existir. Não era mais necessário fazer uma marca física, um corte, mas, como disse Paulo, a circuncisão agora é a circuncisão do coração, que é feita pelo Espírito Santo em nossa vida. E então, apesar dos gentios serem maltratados, serem insultados, lá especialmente em Filipos, Paulo ele vem dizendo aqui que o Evangelho chegou até vocês em meio de muita luta. Trabalho incansável do apóstolo Paulo, uma luta e um esforço intenso pela propagação, pelo crescimento e também pelo fortalecimento da fé, com o objetivo da missão que Paulo tinha, que era pregar o Evangelho, a salvação através de Jesus aos gentios. E Paulo aqui, em Colossenses capítulo 2 e no verso 2, ele vem falando aqui que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Então, essa era a preocupação de Paulo com relação aos gentios que haviam se convertido ao cristianismo, que fossem fortes e tinham certeza de que eles estavam entendendo o segredo de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui em Colossenses capítulo 2, nos versos 11 a 15, que nós lemos essa semana, eu não vou ler todos esses versos novamente, mas Paulo ele diz aqui claramente: olha, em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual,
no qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Então, Paulo estava deixando claro para eles que em Cristo eles foram batizados e sepultados no batismo e ressuscitados para uma nova vida com Cristo. E é isso que nós precisamos também entender. Quando nós conhecemos o Evangelho e aceitamos a Jesus em nossa vida, nós então passamos pelo batismo que está no lugar da circuncisão, que era para os judeus, e aí nós somos sepultados na morte de Cristo, quando somos batizados e ressuscitados com Cristo também para uma nova vida. Nós passamos a viver uma nova criatura, nós passamos a ser. E aí passamos a viver essa nova vida. Paulo, ele deu a entender que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. E então ele diz: instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Esse é um resumo do que Paulo mostrou, que o antídoto contra os falsos ensinos é o conhecimento de Deus e também o conhecimento de Jesus Cristo. E às vezes acontece conosco de sermos também influenciados por falsos ensinos, por falsas doutrinas, porque não temos o pleno conhecimento de Deus e nem também o pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele faz aqui algumas declarações, especialmente que nós fomos agora sepultados e ressuscitados para uma nova vida com Cristo, porque antes, diz ele aqui, estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Então aquele escrito de dívida que nós tínhamos foi cancelado quando Jesus morreu na cruz do Calvário. E qual era esse escrito de vida? Escrito que existiam contra nós. Esses escritos eram exatamente os pecados que nós estávamos cometendo, estávamos sendo condenados à morte eterna, mas Jesus, ele veio e tomou sobre si os nossos pecados, levou consigo e foi até o madeiro. Lá ele morreu, pagando o preço do pecado, que é a morte eterna. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos, escreve que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós vimos aqui esta semana que o que foi cancelado do Antigo Testamento para o Novo Testamento foram aquelas festas anuais que existiam no povo judeu e especialmente celebrado no santuário terrestre, e essas festas, elas apontavam para Jesus que haveria de vir. Então essas festas foram canceladas no Novo Testamento. A partir do momento em que Jesus morreu na cruz do Calvário, que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, sem mão, aquilo tudo acabou. Agora, nós estamos vivendo numa nova aliança que é o sangue de Jesus, porque antes, até a vinda de Jesus, os pecadores precisavam oferecer um cordeiro para confessar sobre a cabeça daquele cordeiro os seus pecados, e o cordeiro era imolado, era morto e sacrificado ali, oferecido no altar, mas aquele sangue do cordeiro, ele não removia pecado, ele apontava para Jesus que haveria de vir. Então cada pessoa que ia lá confessar os seus pecados e levava um cordeirinho, cria na profecia de que o libertador, o Messias, viria e então pagaria o preço dos nossos pecados. E esses sacrifícios cessaram também. Não há mais necessidade de sacrifícios de animais, porque a própria Bíblia nos diz que não é com sangue de touros nem de bodes que nós fomos comprados, mas pelo precioso sangue de Jesus, o Filho de Deus. Então este
é o preço que foi pago pelos nossos pecados. E quando Jesus pagou o preço dos pecados de toda a humanidade, daqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador de suas vidas, quando Jesus pagou o preço, então aquelas festas que haviam, festas de luas novas, festas de sábados cerimoniais, tudo aquilo cessou. Não haveria mais necessidade, porque, como nós dizemos, o tipo encontrou o antítipo. Tudo aquilo que havia no Antigo Testamento era sombra das coisas que haveriam de vir. E Jesus veio e pagou o preço dos nossos pecados. Paulo, então, aqui falando aos Colossenses, ele falou que não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados cerimoniais, porque essas coisas são apenas sombras da realidade futura. E Paulo diz aqui em Colossenses 2, no verso 20, vocês morreram com Cristo e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Então nós estamos sendo orientados pela palavra de Deus a crer que o sacrifício de Jesus, ele é completo, foi completo, ele é completo para aqueles que creem e o aceitam, e este sacrifício é que vai nos dar a salvação que Jesus veio trazer para todos aqueles que nele crerem. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco, estudando a Bíblia essa semana. Nós queremos desejar a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado amanhã também. Lembrando que amanhã teremos o nosso Hora Tranquila Responde e no domingo estaremos novamente juntos, dando sequência ainda a esse estudo da carta de Paulo aos Colossenses. Desejamos a todos vocês as mais ricas bênçãos dos céus e que tenhamos todos um bom dia.